esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, e disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Bernardino, irmão no sacerdócio, muito bem, diácono Samuel, querido povo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver essa palavra que o Senhor nos dá. Amém? Tem muita gente que é parecido com Tomé, não é verdade? Só acredita vendo, só acredita tocando. Tem gente que não crê em Jesus porque nunca ouviu, nunca tocou nele, ou nunca presenciou um milagre ou alguma coisa extraordinária para
para crer, para acreditar em Jesus. Gente, a fé começa quando a gente acolhe o que Deus revela. Vejam só, se a gente prestar atenção nesse evangelho, os discípulos de Jesus eram muitos, estavam ali reunidos, e mesmo assim Tomé não acreditou na palavra deles. Jesus chega e diz a eles: a paz esteja convosco. Estavam com medo, com as portas fechadas, mas Jesus os envia para que eles possam anunciá-lo para as pessoas, para que leve a mensagem dele para tantos irmãos e irmãs. E é graças à coragem dos discípulos de Jesus que a palavra de Jesus chegou até nós. Já pararam para pensar na distância que é aquela região lá de Jerusalém até aqui? Já pararam? Parem agora e pensem. É um oceano, gente. Já tem essa noção? É muito longe, né? De avião deve ser o quê? Umas 12 horas, mais ou menos, ou mais. Imagine a distância. E a palavra de Deus cruzou um oceano e chegou até Aracaju, e chegou até Sergipe, e chegou a tantos outros lugares do Brasil e do mundo. Por causa dessa coragem, faltava coragem aos discípulos de Jesus, e ele chega e envia os seus discípulos. Feliz é o homem e a mulher que se abre à graça de Deus, que não está fechado, com o coração fechado para a graça do Senhor, mas que tem essa coragem. Primeiro, que acolhe com fé o que Deus ensina, mesmo nunca tendo visto Ele. Ele mesmo, Jesus vai dizer: bem-aventurados, né? Bendito o homem ou a mulher que crê em mim, sem precisar tocar em mim, sem precisar ter visto. Tomé ainda dizem, né, que ele colocou o dedo mesmo, né, dentro da ferida de Jesus, em suas mãos. Jesus só mostrou para os outros discípulos, talvez alguém nem colocou o dedo, né, padre? Quem sabe? Talvez alguém só de ver e ver Jesus mostrar, percebeu que era realmente ele, e ficaram felizes ao ver o Senhor. Meu irmão, minha irmã, vou ensinar uma coisa importante para vocês. Se Jesus faz ou não uma graça acontecer na sua vida, não abandone Ele. Se você está pedindo um milagre para Deus, se você está pedindo uma graça e está insistindo muito nela e ela não chegou, ou quando você um dia pediu alguma coisa e ela não chegou na sua vida, não abandone Deus por isso. A gente deve amar a Deus independente disso, porque Deus nos ama primeiro, nos amou primeiro e continua nos amando, continua cuidando de nós, mostrando o seu amor. Nós não podemos ser ingratos com Deus. Eu sempre digo, se a gente pudesse colocar na ponta do lápis, se pudéssemos escrever tudo o que Deus já fez por nós, a nossa dívida com Deus seria enorme, gigantesca. Primeiro que nós nem lembramos de tudo, porque quando a gente era recém-nascido, você lembra o que Deus fez por você? Por mais que sua mãe conte, ela não vai conseguir lembrar tudo. Desde ali, Deus, com muito amor e cuidado, cuidava de cada um de nós, providenciava o que precisávamos, e assim, Ele vem mostrando o seu amor de diversas maneiras. Deus age no ordinário, nas coisas simples da vida, mas o povo de Deus é tão teimoso, né, padre, que quer o extraordinário. O ordinário muita gente não quer. Tem gente que tem que sentir um arrepio para poder sentir e vir à igreja. Tem gente que precisa parecer curado de alguma doença para poder seguir a Deus. Não seja assim. Não sejamos assim. Não precisamos disso para realmente crer no Senhor. O próprio Jesus uma vez criticou o povo que queria ver sinais, e Ele disse: esse povo só vai crer se pede sinais, nenhum sinal será dado a não ser o sinal da ressurreição. Ele vai dizer, a não ser o sinal de Jonas. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos crer em Deus, independente disso, porque Deus nos ama, e porque Ele age todos os dias em nossa vida. Nós é que muitas vezes não percebemos. Perceba o amor de Deus na sua vida, todo dia, todos os dias, e até a morte, que muitos de nós temos medo dela, né? Até a morte, para aqueles que creem em Deus, tem um sentido diferente. E aqui eu digo uma coisa importante: quem segue a Deus, quem acolhe com fé o amor de Deus, o que Ele ensina, esse homem, essa mulher, tem um sabor diferente. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto tanto de comer como de cozinhar.
Então, é bom, né, gente, comer? Não é bom? Agora que eu já falei, não sei se eu falei isso aqui numa pregação, mas eu falo às vezes isso lá em Pedrinhas. Algum de vocês já comeu comida sem sal? Levante sua mão se você já comeu alguma comida sem sal. Nem que você tenha esquecido o sal. Levante a sua mão, né? É bom comida sem sal, minha gente? Não é bom. Assim é a vida sem Deus. Você vive, mas não tem sabor. Assim é a vida, como a comida sem sal. Você pode comer, mas não tem sabor, né? Você come. A vida sem Deus é assim. Você vive, mas não tem sabor. Quando a gente tem Deus em nossa vida tem um sabor diferente. Até os problemas que a gente passa, a gente tem esperança, porque a gente confia no Senhor. Porque a gente sabe que pode vencer. Porque a gente sabe que Ele continua ao nosso lado. Porque Ele cuida de cada um de nós. Amém. E Jesus manda os seus discípulos irem em missão, saírem em missão, e eles vão. E é interessante que na primeira leitura, os discípulos começam a agir como Deus os orientou. E de repente, tanta gente era curada, e aí crescia o número de pessoas que começavam a seguir. A missão começou com o nosso Senhor Jesus Cristo, continua com Ele, mas por meio de homens e mulheres que levaram essa mensagem. E ainda hoje ela continua, ela depende também que eu, ou que cada um de vocês aqui, possamos dar continuidade a essa missão. Se fosse só o Padre Bernardino, né? Chegar nesse bairro inteiro, para levar a palavra de Deus. Ele fala de Deus na missa, ele fala de Deus quando vai visitar algum de vocês, ou quando vai a um hospital, ou algum outro momento, na confissão. Mas é uma missão muito grande para o padre sozinho. É preciso que nós possamos propagar, levar adiante essa mensagem, com a nossa vida, com o nosso comportamento, lá fora da igreja também. É uma forma de divulgar o que recebemos de bom, as graças de Deus. Hoje, graças a Deus, a igreja está cheia. Talvez amanhã esteja mais cheia ainda, porque muita gente vai dizer, vai chamar uma amiga, a mulher, o homem vai chamar um amigo talvez, ou vai chamar mais alguém da família, vai dizer, venha ver como a missa é boa. Venha ver como Deus tocou e toca o nosso coração. Talvez a gente não diga dessa forma, mas a gente divulga, e o que é bom deve ser divulgado, deve ser propagado, para que outros também experimentem. E o que é bom, a gente leva adiante. Agora vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que coisa interessante. Quem prestou atenção na primeira leitura vai perceber que até a sombra de Pedro, as pessoas queriam se aproximar da sombra dele, vocês prestaram atenção nisso? Para serem curadas. E quem é Pedro? Jesus? Não. Age segundo a mensagem, o ensinamento de Jesus. Ele não tem poder. Como também muitos santos não têm poder. Só Jesus tem o poder. Mas por meio de São Pedro e de tantos outros discípulos do Senhor, muita gente foi curada. Muita gente recebeu graça e bênção de Deus. Muita gente teve a vida transformada porque acolheu a mensagem de Deus. São Pedro foi canal da graça de Deus, como muitos de nós podemos ser. E a gente percebe no nosso querido padroeiro São José, um canal da graça de Deus também. Eu vou dizer a vocês uma coisa muito importante. É rápido. Quando era seminarista, o que era bispo da minha diocese, hoje já não é mais, está em Salvador, Dom Marco Eugênio, ele estava doando algumas imagens, estava indo embora doando algumas imagens, mandou a gente escolher as imagens, né, que ele tinha lá. Ele disse, olha, eu vou deixar para vocês escolherem. E cada padre e alguns seminaristas iam pegando as suas. Eu peguei uma imagem de São José. Jamais na minha vida achei que eu iria para uma paróquia onde São José fosse o padroeiro. 3 anos depois, a paróquia em que eu estava, a padroeira era a mãe de Nossa Senhora, Senhora Santana. 3 anos depois, o outro bispo, Dom Giovanni, que é o atual, sentou-se comigo e me convidou a ir à cidade de Pedrinhas para ser o administrador paroquial da paróquia lá, onde os padroeiros é São José. Eu tinha um carinho muito grande por São José, né? Sabia da sua importância, mas eu posso dizer com toda sinceridade a vocês, eu não era tão devoto de São José. Quando eu cheguei no dia 31 de janeiro, mas a minha posse foi no dia 1º de fevereiro.
E aí, a primeira coisa que eu olhei para a imagem, eu disse assim: São José, meu amigo, a sua festa, dia 19 de março, está muito perto, eu não sei como, nunca fiz uma festa de padroeiro na minha vida, não sei como é. Se o senhor quiser alguma festa bonita, o senhor me ajude. Senão, não vai ter festa bonita para o senhor. Foi a primeira vez que eu tive uma conversa séria com São José. E dali em diante, foi uma festa tão maravilhosa, eu posso dizer a vocês, eu já me emocionei muitas vezes. Foi uma festa tão maravilhosa, que não só naquele dia, em outros momentos, eu comecei a ter uma amizade muito próxima com São José. Eu sei, gente, eu adoro o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus não fica chateado por eu ter São José como amigo, de forma alguma. Eu sempre brinco, padre, digo que eu e São José somos assim. Muitas vezes, gente, eu posso testemunhar a vocês, a gente ia fazer uma festa da paróquia, aí eu dizia: São José, vai vir a chuva chegando lá em Pedrinhas, eu dizia: segure só um pouquinho essa chuva, fala aí com o homem aí em cima, daqui a pouco você pode mandar. E é impressionante que às vezes segurava mesmo. Raras vezes, quando eu pedia a ele, a chuva caía. Aí eu dizia para vocês agora, digo com toda sinceridade, como não amar esse homem? Eu tenho hoje devoção a São José, não só por isso, por muitas outras coisas que eu pedi, ele atendeu. Mas eu não quero ser amigo de São José só porque eu peço e ele atende. Eu quero também ser amigo dele pelo exemplo de homem que ele foi, justo, de cuidar de nosso Senhor Jesus Cristo, de cuidar de Nossa Senhora. Um homem que sabia muito bem a sua missão, acolheu sua missão, e com certeza eu acho que ele não reclamava do que ele... Era um homem pobre, era carpinteiro, como todos nós sabemos, mas que soube servir a Deus com a sua simplicidade. Não importa, meu irmão, minha irmã, a sua simplicidade, o que você faz na sua vida, se você abre seu coração para Deus, isso para Deus é algo grande, é algo generoso, e com certeza nós podemos aprender com São José, a sermos também generosos, com esse coração aberto para o Senhor. Esse homem é quem ele é tão querido, é padroeiro da toda a igreja, não só daqui, desse bairro, não só da cidade de Pedrinhas, não só padroeiro do Ceará, ele é padroeiro de toda a igreja católica, porque ele protegeu, cuidou, zelou de Nossa Senhora e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que com essa frase, né, ide a José, ou seja, vão a José e encontrareis nosso Senhor, e encontrareis Jesus. Porque quando a gente olha para São José, a imagem até é tão bonitinho, né? Me lembro do meu sobrinho, José, né? Quando a gente olha para São José, é impossível não pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. É como Nossa Senhora, a gente olha para ela, né, mulheres da Legião? A gente olha para Nossa Senhora, a gente não pode pensar em Nossa Senhora sem não... Ela é quem ela é, graças àquele que ela acolheu em sua vida. Da mesma forma, São José, os primeiros cristãos, Nossa Senhora e São José, os primeiros a acolher Jesus na vida foram eles. Morram de inveja quem quiser, os evangélicos que falar mal, tem que tapar a boca. Mas é verdade, porque me digam quem foram os primeiros cristãos, se não esses dois. Nossa Senhora e São José foram os primeiros a acolher Jesus. E nós, assim como eles, também devemos acolher Jesus em nossa vida. Os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele vem nos mostrar, a gente acolhe, para que por meio da fé que temos, possamos também nós, um dia se encontrar com eles. Quero dar um beijo na testa dele, né? E dar um abraço também. Quero poder dar um abraço em Nossa Senhora. Quem de nós não deseja isso, né? A mulher, aqui tem muita mulher que é devota de Nossa Senhora também, que com certeza quer dar um abraço na Virgem Mãe. Gente, possamos nós, como filhos amados de Deus, servir a Deus com alegria. E possamos nós também, a cada dia da nossa vida, fora da igreja, em nossa casa, em nosso trabalho, onde quer que a gente vá, sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Fiquemos em pé,
Com muita fé, vamos juntos